Fala galera, olha esse mapa mental sobre a Primeira Guerra Mundial que tá lá no canal, História com o Professor Daniel Dias. E lá também tem um vídeo completo sobre a Primeira Guerra Mundial com mapas e todos os slides sobre esse conteúdo. Bom gente, para começar a falar sobre a Primeira Guerra Mundial, é importante perceber o contexto que ela está inserida e como é que essas motivações vão levar à rivalidade entre as potências, culminando no conflito. Inicialmente é importante perceber que a Segunda Revolução Industrial está em auge, um momento de aumento da capacidade produtiva e muita necessidade do mercado consumidor. Isso acho que essas nações disputam esse mercado consumidor. Como você pode ver ali em cima também, é um momento de disputa de áreas coloniais, é o momento do imperialismo, onde você tem desde o século XIX controle de regiões da África e da Ásia pelas potências europeias principalmente. Esse período é consagrado também como o período da Belle Époque, o período de grande crescimento, otimismo e prosperidade, porém às custas da exploração da África e da Ásia. Por isso é importante perceber que, nesse momento, as novas tecnologias estão sendo usadas para que essas grandes potências se armem. É o período da paz armada, sem um grande conflito entre as grandes potências, porém você tem ali uma política belicista acontecendo. O último grande conflito havia sido a Guerra Franco-Prussiana, que foi perdida pela França. Daí, como eu coloco aqui em cima, o revanchismo francês. A França queria dar um troco na Alemanha a qualquer momento. Aqui tem uma grande motivação para a Primeira Guerra Mundial. Além disso, as questões étnicas, como o pan-germanismo, a ideologia de união dos povos germânicos, e o pan-eslavismo, a ideologia de união dos povos eslavos, que é fazer com que esses povos se atritassem e disputassem áreas de influência naquela região. Não podemos esquecer que esse momento onde o nacionalismo está em alta, nessa região da Europa, e a propaganda xenófoba é muito forte, uma nação criticando a outra. Tanto é que a Primeira Guerra Mundial foi uma guerra que foi muito celebrada, comemorada. Todos imaginavam que a Primeira Guerra seria a guerra para acabar com todas as guerras, que ali eles iam tirar todas as suas diferenças, mas isso não foi realidade, porque na verdade toda aquela tecnologia empregada para recurso de guerra, como você pode ver aqui ao lado, gases tóxicos, aviões, causou uma mortalidade imensa de milhões e milhões de pessoas. Então, em meio a esse clima de animosidade entre as grandes potências, elas começam a se agrupar em grandes alianças. Aqui a gente coloca a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente. Na verdade, é importante perceber que essa política de aliança é uma forma de autoproteção, que não foi tríplice para sempre. A Itália, por exemplo, ela muda de lado logo no primeiro ano de guerra, e outras nações entram tanto de um lado como do outro. Aqui é importante entender as etapas do conflito. Como você pode ver, o estopim para o início do conflito foi o assassinato do herdeiro do trono austríaco, Francisco Ferdinando, em Sarajevo. E a partir daquele momento você tem a Áustria declarando guerra à Sérvia, que era uma nação eslava protegida da Rússia. Naquele momento, a Rússia declara guerra à Áustria e assim por diante. Uma nação vai levando a outra em função daquela política de alianças que nós falamos anteriormente. Iniciada então, a Primeira Guerra Mundial ela tem etapas muito bem marcadas, como por exemplo a época de guerra de movimento. Logo no primeiro momento, onde as grandes potências vão uma de encontro à outra, acreditando que acabariam facilmente, já que tinham tantas tecnologias novas. Mas o que eles não imaginavam é que seus inimigos também estavam muito bem preparados, e naquele momento você teria uma estagnação da guerra, na chamada Guerra de Trincheiras, conforme você pode ver no desenho aqui ao lado, onde esses homens passavam dias, semanas, meses ali, muitas vezes esperando a morte chegar em meio aos conflitos. As trincheiras são uma característica marcante da Primeira Guerra Mundial. Aqui em cima está falando sobre o ano de 1917, foi um ano muito decisivo e importante. Afinal de contas, a Rússia, que passava pelo seu processo de revolução socialista, naquele momento com os bolcheviques no poder, se retirava da guerra. Mas os Estados Unidos, que já participava da guerra indiretamente, fornecendo recursos materiais para a Tríplice Entente, naquele momento passa a enviar soldados também. Ou seja, com soldados e mais apoio industrial, a entrada dos Estados Unidos em 17 foi decisiva para o fim do conflito. Não é à toa que no ano seguinte, 1918, a guerra tem sua fase final, com o armistício que determinou o fim e a derrota da Tríplice Aliança. Conforme você pode ver aqui embaixo, a primeira proposta para findar a guerra foi dada pelo presidente dos Estados Unidos, Woodrow Wilson, que imaginava uma paz sem vencedores. Na verdade, a ideia não era fazer uma paz punitiva, mas a ideia acaba não prevalecendo. Afinal de contas, Inglaterra e França discordavam disso, entendiam que a Alemanha era culpada pelo conflito e deveria pagar por isso. Uma das poucas propostas que foi aceita pelo presidente Woodrow Wilson foi a criação da Liga das Nações, que naquele momento seria uma entidade que reuniria representantes de todas as nações para evitar possíveis conflitos futuros, cumprindo o papel que mais ou menos a ONU cumpre hoje. Só que a Liga das Nações não foi forte o suficiente para poder evitar a Segunda Guerra Mundial. Afinal de contas, o próprio Estados Unidos não participou da Liga das Nações. Acabou prevalecendo assim, como você pode ver aqui do lado, uma proposta de paz punitiva, a paz do Tratado de Versalhes, que na verdade vai fazer com que a Alemanha pague indenizações,
perca territórios na Europa e nas áreas coloniais, seja obrigada a se desmilitarizar, entregando aviões, tanques, tendo que diminuir o seu exército também. Dessa forma, ela sai humilhada da guerra. Ali você vai encontrar as raízes da crise econômica e política que vai construir a República de Weimar, um frágil governo que vai propiciar o surgimento do fascismo. Então, dentro desse quadro, é importante perceber que a Primeira Guerra Mundial ela termina abrindo caminho para a Segunda Guerra Mundial. À medida que se lança a Europa num quadro de desprestígio, é o fim do eurocentrismo, com a ascensão de outras potências, como por exemplo os Estados Unidos. Lá no nosso canal temos um vídeo inteiro com mapas, slides e várias informações sobre a Primeira Guerra Mundial. Espero que você tenha gostado desse mapa mental. Dá aquele print esperto para você poder guardar aí. Se inscreve no canal, compartilha com os amigos para que todo mundo possa ver esse mapa mental e o canal História Professor Daniel Dias. Até o próximo. Tchau, tchau.